o maior evento de investimentos do Rio de Janeiro. Hoje com a presença da Jive Mauar, muito bem representada aqui pelo Samer. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, Samer, ao nosso evento. Já é o segundo ano de vocês aqui, né, no Smart Summit. E hoje a gente vai abordar um tema super importante, bastante comentado, que é o tema sobre crédito privado, né? E também estamos aqui com o Rafael Belas, que é head de fundos imobiliários e certificados na Invest Smart. Então vamos lá, Samer, eu queria que você se apresentasse aqui, falasse um pouquinho de você para o pessoal, falasse um pouquinho também da Jive. Fica à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Rafa, Tati, prazer estar aqui pelo segundo ano. Parabéns pela organização, tá maravilhoso o espaço, casa cheia, assim que é bom. Bom, eu estou há 4 anos na Jive praticamente como sócio e responsável pelos fundos de crédito privado e de previdência dentro da nossa estratégia, né? Hoje eu tenho gestão de aproximadamente 1,2 bilhão de reais numa gestora que tem quase 18 bilhões de reais em fundos alternativos, 10 bilhões de reais em fundos de stress, special situations, 1,2 bilhão na minha estratégia e com 6 a quase 7 bilhões de reais nos fundos listados, todos os produtos disponíveis na Invest Smart para os investidores. Boa, Samer. Entrando aqui no universo do crédito, a gente teve aí, né, 2023, um ano bem... Começou com emoção, né? A gente teve ali o evento Americanas logo em janeiro. No segundo semestre, a gente, sobre algum ângulo, viu uma certa melhoria, né, no mercado de crédito. Porém, muita coisa aconteceu, diversos pedidos de recuperação judicial. O que ficou de aprendizado assim para vocês? Eu sei que você já tem muitos anos de experiência no mercado, mas imagino que sempre tem algo ali que marca, né, no ano. O que vocês levam de 2023? Bacana, Rafa. Acho que para o mercado ficaram 2 grandes lições. Grandes empresas também quebram e quebram sem avisar. Então, se você for somar ali os eventos de Light, Americanas e Oi, já passam de 70 bilhões de reais em pedidos de recuperação ou re-recuperação judicial, no caso da Oi, é um recorde. Então, os investidores precisam colocar o dinheiro deles junto com gestores profissionais que sabem lidar, não achar que eles têm condições, confiança o suficiente para ir lá e investir, porque grandes empresas capotam, né? E do nosso lado aqui, no lado dos gestores, é que cliente resgata. Então, foi recorde, né, de resgate dos fundos de crédito ao longo do ano. Dependendo da amostra que você pega, dá uns 40 bilhões de reais de resgate líquido no ano, fora tudo que aconteceu em renda fixa como um todo e em previdência. Para a Jive, como casa, o que ficou de lição é captar fundo fechado, captar fundo com resgate de longo prazo, como são os nossos fundos, né? Fechados e com resgates longos. Né? Nosso fundo de previdência é um D177 útil, Solprev. O Bossa Nova é um D360, que é o nosso fundo aberto de crédito high yield. Entretanto, nesses cenários mais adversos, né, de mercado horroroso que a gente se beneficia, porque a gente teve pouquíssimo resgate, a gente teve aplicação líquida super positiva ao longo do ano. Então, o que ficou de lição para a gente é difícil captar, é difícil gerir um fundo que tem um passivo mais alongado, mas os benefícios de você plantar isso vêm nesses momentos mais adversos. Bom, Samir, a gente sabe, né, no final desse ano, né, de 2023 para 2024, nós tivemos aí algumas reformas, né, inclusive a reforma da Previdência, que trouxe aí a questão da tributação dos fundos offshore e também dos fundos exclusivos, né? Do ponto de vista de impacto, né, Samir, o que isso impacta para o investidor e para os fundos de investimento? Como que você vê essa mudança aí na reforma tributária? Para o investidor que se beneficiava do fundo exclusivo ou que tinha investimentos offshore, o que ele deixou de ter foi o benefício da postergação perpétua do imposto de renda. Então, basicamente, ele vai passar a ser tributado como os outros fundos tradicionais de renda fixa e multimercado são tributados aqui no Brasil. Para o investidor convencional, que não tem esse acesso aos fundos exclusivos,
ele vai se beneficiar porque o portfólio de fundos de previdência vai acabar ampliando muito, né? Então, as gestoras e as seguradoras vão acabar tendo muito mais oferta desse tipo de produto. Então, vai ser algo bom para o mercado como um todo, né? Vai ter muito mais oferta de bons produtos de previdência, com certeza. Antes do Rafa falar sobre a próxima pergunta, eu queria que você falasse também, já que a gente está nesse gancho da previdência privada, a Jive também tem previdência, né? Eu acho que muitos investidores não sabem, que é a Jive Soul. Fala um pouquinho da estratégia. Legal. O Jive Soul Prev é o nosso fundo de previdência focado em crédito privado high yield. Tem uma cotização em D177 dias úteis. Teve uma rentabilidade no segundo semestre próximo de CDI mais 3% anualizado, foi super bem no segundo semestre, no ano entregou 101,5% de CDI, quando a indústria inteira só apanhou, começou o ano super bem, para cima, tendo investimentos nessa categoria de investimentos, de crédito privado e securitizações. É um produto que se destaca em relação ao que tem de oferta no mercado, basicamente porque é uma casa de alternativos colocando na sua prateleira um produto de previdência, né? Então tem um diferencial muito grande pelo nosso histórico, pela nossa tradição de já ter investido por muitos anos em ativos ultra complicados. Então entrar no mundo de previdência foi um caminho natural que a gente se sente muito seguro em oferecer para os nossos clientes. Boa. Samer, eu queria abordar agora o momento macro que nós estamos vivendo sobre a queda da taxa de juros, né? A taxa básica de juros. Muitos investidores indagam que, poxa, a taxa de juros para baixo, a rentabilidade do meu investimento em renda fixa vai ser detratado. Por outro lado, na outra ponta, tem um devedor que poderá ter maior capacidade de honrar com as suas obrigações. Dito isso, você vê que o cenário atual é mais de... E também a inflação encaminhando mais para dentro da meta, você acha que o cenário é mais oportunístico ou mais desafiador? A gente... A pergunta não é tão... Não, é boa e é legal, porque a gente apelidou o momento atual como oportunístico com cautela, né? Então, boa. Ou otimista com cautela, né? Então a gente está olhando assim para frente e fala assim, pô, tá bacana, a gente consegue conceder crédito a taxas que são atrativas para quem investe com a gente continua num momento de fazer bons investimentos em crédito privado com uma boa rentabilidade, só que a gente tem uma perspectiva de ter menos inadimplência, menos problemas do lado do devedor. Então, para quem está com essa falsa impressão que renda fixa acabou, agora não vale mais a pena, está num momento bem interessante, porque os devedores ainda pagam boas taxas, eles ainda topam pagar a taxa de juros elevados, não tão elevado quanto há 1-2 anos, mas bem elevado, e o investidor se beneficia de ter uma probabilidade de default, uma probabilidade de inadimplência menor. Então, a renda fixa continua sendo um excelente investimento, sem dúvida alguma. Bom, eu não posso deixar de comentar assim, sobre a performance dos fundos de vocês em 2023, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual foi a diferença da gestão da Jive para outros fundos que são bastante conhecidos. A gente sabe que teve fundos bastante impactados aí com a questão do crédito corporativo. A Jive, ela atua um pouco diferente, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa diferença dos outros mercados, essa descorrelação nas carteiras e o impacto positivo. O que gerou esse impacto positivo aí nos portfólios de vocês? Bacana. Então, acho que o nosso flagship de crédito privado é o Bossa Nova, tem quase R$1 bilhão investido em crédito privado e securitizações, performou quase 17% de retorno em 2023, foi top return da indústria de crédito privado high yield. Tivemos pouquíssimos problemas da nossa carteira e os problemas que a gente teve a gente conseguiu resolver antes de impactar o cotista, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso? É monitoramento constante do crédito, a gente identifica os problemas desde a originação do crédito e a gente consegue resolvê-los de uma maneira mais assertiva pelo histórico da gestora. A gestora nasceu investindo, fazendo investimentos em créditos inadimplidos de empresas que estavam em recuperação judicial, que já eram devedoras, que já estavam atoladas de problemas, atoladas em dívidas. Então esse
mapa para resolver problemas existe na companhia desde a sua fundação ali em 2010, desde o primeiro fundo que foi a mercado em 2015. Toda essa tecnologia, todo esse DNA a gente tem nos nossos fundos de crédito privado e de previdência, que é o Bossa Nova e o Soul, e faz com que a gente tenha uma gestão ativa e muito distante do que é praticado na média do mercado. Esse foi um fator principal para a gente ter sucesso na gestão num ano super turbulento. E por outro lado, nossos fundos têm um resgate mais longo, né, Tati? O Bossa Nova, ele é um D360, o Soul Prev, como eu já disse, ele é um D177 útil. Então, naturalmente, o investidor tem menos ansiedade em pedir o resgate, né? Então, os investidores que estão ali, eles estão mais calmos, estão ali junto com a gente todo o tempo. O que isso beneficia? Não tendo tanto resgate, não tendo efeito manada, a gente não tem uma pressão por venda de ativos, não tem uma pressão por... Queimar papel, né? Para queimar papel e impactar o próprio investidor ali na ponta. E vocês, enquanto estruturadores de operação de crédito, sabendo que o prazo é mais longo, de também dar um pouco mais de conforto para... Talvez não seja conforto a maior palavra, mas... É uma margem maior? Não, acho que a palavra certa é a gente consegue se planejar muito melhor. Né? Então a gente consegue fazer o planejamento das operações de uma maneira muito mais precisa, porque a gente não tem a pressão a todo tempo do outro lado do resgate. Então as operações elas saem com um perfil mais alongado, a gente consegue acompanhar a evolução da companhia sem ter que estar toda hora olhando para os resgates. Isso facilita muito a gestão do ativo como um todo, né? Então imagina que algum devedor tem algum problema e ao mesmo tempo eu tenho um resgate muito grande na outra ponta. Eu não consigo resolver o problema do devedor e tenho que honrar o resgate na outra ponta. Então, tendo esse equilíbrio entre você conseguir estruturar, planejar a operação de uma maneira mais harmoniosa com um passivo, traz benefício para quem deve para a gente, para o emissor, para o devedor e para o nosso investidor. Muito em linha com o que você está falando, vocês têm uma equipe aí bastante robusta de cobrança aí de devedores, né, Samer? Conta um pouco para a gente sobre essa estrutura que vocês têm dentro da Jive. Conto. A gente tem dentro do nosso corpo de sócios e colaboradores aproximadamente 70 advogados, né? Ninguém é perfeito. Então a gente tem 70 advogados dentro da nossa estrutura. Fora, e são especialistas no que a gente chama de contencioso estratégico. Então eles, quando identificam um problema em alguma operação de crédito, eles já conseguem se preparar com as medidas judiciais o mais rápido possível, já sabe como despachar com o juiz, já sabe qual petição tem que ter, quais liminares a gente tem que entrar, de uma maneira muito mais ágil, né? Se você pega uma gestora tradicional, Tati e Rafa, o que eles vão fazer? Vão cotar 3 escritórios de advocacia, ver a disponibilidade do advogado para atender, depois disso fechar um contrato com ele, aí entra naquela fila de prioridade do escritório que vai atender e assim por diante, né? Até o cara se familiarizar, a pessoa se familiarizar com a operação, a Inês é morta. No nosso caso não, as pessoas ali, esses advogados estão dentro do nosso quadro, eles estão vivendo com a gente os comitês, estão acompanhando o crédito, então o nosso tempo de ação e reação quando a gente identifica algum problema é muito mais rápido, isso aí é comprovadamente, né? Nossas taxas de recuperação são extremamente elevadas. A taxa de inadimplência dos fundos Distressed Special Situations acumulado desde o começo é menor do que 1%. Então significa que a gente sabe cobrar absurdamente bem quem nos deve, mesmo sendo um devedor de altíssimo risco. Fora o nosso corpo próprio ali de colaboradores, a gente tem 2 investidas, então nós temos investimento proprietário da gestora em 2 empresas de capital fechado, privado, não vou entrar em detalhes, mas que prestam serviços de dossiê.
Então, que nem o Serasa levanta o dossiê de vocês para ver se vocês têm condições para financiar um carro, uma casa, a gente tem investimento em 2 empresas, nos quais fazem isso para empresas. Então, a gente consegue levantar um dossiê completo de empresas para saber qual é a cara do crédito daquela empresa. Legal, como a gente pode ver, né, Tati, existe uma robusta estrutura por trás da Asset para manter as operações. Então, assim, só uma pergunta, assim, no sentido de por que priorizar a estruturação ao invés de, por exemplo, ir lá no mercado de balcão e comprar uma debenture, um CRI, um CRA? O que você enxerga como vantagem de poder estruturar uma operação desde o início? Perdão, te interrompi, né, Rafa, mas já estava empolgado para te responder aqui. O que acontece? Você ter o benefício da estruturação te traz dois elementos muito fortes. Primeiro, como a gente está há muitos anos fazendo recuperação de crédito, a gente desde a largada embute cláusulas e condições que são protetivas para o investidor. E o segundo ponto que é importante a gente é protagonista daquele crédito. A gente não fica ali como um ator secundário dentro do crédito. Então, o devedor ele vai dar preferência por nos pagar, dar preferência por negociar conosco, dado que a gente tem a nossa própria operação, tem as nossas amarras, ele sabe muito bem que a gente vai estar muito mais blindado, né? Então tem esses 2 benefícios. A gente consegue, na largada, já colocar uma proteção muito grande contratual e de estruturas e de garantias. E, por outro lado, a gente consegue ficar numa posição diferenciada em relação ao restante do mercado frente àquele devedor. Isso já está acontecendo, assim, nos créditos a gente vê acontecendo, né? Os devedores que falam assim, que não têm condições de pagar toda a dívida, eles dão preferência por nos pagar para evitar problemas conosco, e o mercado acaba ficando pasteurizado com esses problemas, né? Então a gente evita mergulhar nessa piscina pasteurizada do mercado para a gente ficar destacado e ser protagonista e dono dos nossos próprios problemas, dos nossos próprios créditos. Bom, eu vou puxar aqui uma última pergunta, antes das nossas considerações finais. Afinal, Samer, a Jive está otimista ou pessimista para 2024? Como é que é? É otimista com cuidado, né? É um otimista cauteloso. A gente está otimista cauteloso, de fato. A gente já viu momentos assim desses de mercado que tanto os investidores quanto os empresários estão bem mais otimistas e normalmente vem alguma coisa inesperada ali, um problema que não está ali mapeado. Então a gente tem, o otimismo vem da nossa ponta de captação, está indo super bem, os fundos que são abertos à captação e a oferta que está aberta da Mauá para o MCHY está indo super bem. A gente está bem contente com essas 2 frentes. Então, significa que os investidores estão voltando e querendo investir em ativos de risco. No lado dos devedores, dos emissores de dívida, eles estão honrando com as obrigações. Os números deles de 2023 estão vindo super positivos. O governo está calmo, está ali, faz suas declarações polêmicas, mas na prática está mais em dia, está mais nos trilhos, por assim dizer. Mas tem um imponderado aqui geral, então a gente está feliz com o que está vindo do mercado. A gente está num momento bom de investimento e captação. Acho que os investidores deveriam continuar nesse ritmo, mas a gente sempre vai se precavendo ali para não tropeçar no próximo degrau. Bom, gente, abrir para considerações finais, né? Agradecer a sua presença, tá, Samer, a presença da Jive no nosso evento. Mais um ano aqui no Smart Summit. Obrigada. Obrigada, Rafa. Obrigado, Samer. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui e falar com vocês. Obrigado pelo espaço, gente.